Tudo bem com vocês, pessoal do Alberto Torres? Espero que todos estejam bem, apesar deste momento que estamos vivendo, momento que nós temos que ficar trancafiados dentro de casa, mas devidamente precavidos é um momento bom, é um momento que nós podemos enriquecer a nossa espiritualidade, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, principalmente, e a escola ela pode exercer esse papel. Portanto, não fiquem aí bravos comigo pelos roteiros que eu pedi para vocês elaborarem, porque eu sei que eu sou exigente, mas essa exigência ela existe no intuito de fazer vocês crescerem, ok? Então não fiquem bravos comigo, não vou elaborar um terceiro roteiro, então as próximas semanas irão ficar para vocês continuarem respondendo tanto o roteiro 1 quanto o roteiro 2, ok? Então, os que não fizeram nenhum nem outro, têm a possibilidade aí nessas próximas semanas de realizarem um tempo bastante longo aí para vocês realizarem. Lembrando que os dois roteiros, eles terão notas, ok? As variáveis das notas é de 0 a 10 em cada um dos roteiros e vão compor o processo da construção da nota de vocês do primeiro bimestre. Então, quem, por exemplo, tirou nota vermelha, inferior à nota 5, pode fazer de novo, não tem nenhum problema, pode me mandar de novo, que eu vou substituir a nota ruim pela nota mais alta, ok? Prestem atenção nas minhas devolutivas, naquilo que eu escrevi, naquilo que está errado, ok? A maioria sempre erra a mesma coisa, porque erra no tema, por isso, muitas respostas e devolutivas que eu estou dando a vocês, elas não precisam ser específicas, porque os erros geralmente estão no tema e não especificamente nos detalhes. Por isso, as respostas devolutivas se equivalem, ok? Pessoal, nesse vídeo aqui que eu estou criando, eu queria explicar tanto o roteiro 1 quanto o roteiro 2. As perguntas, o que eu pedi nos dois roteiros. Vamos primeiro para o roteiro 1. No roteiro 1, primeira aula da semana, eu elaborei 4 perguntas, ok? Baseadas no mito da caverna. O mito da caverna aí é só para vocês se basearem. Então, não estou perguntando nada sobre a história do mito da caverna. O mito da caverna seria aí, na verdade, um texto para produzir uma reflexão, ok? Dos dias atuais. Então, não estou perguntando desse texto do mito da caverna, lá do século IV a.C., feito por Platão, não estou perguntando nada dele. Então, é um texto que vocês vão ler para produzir reflexões sobre os nossos momentos atuais. As 4 perguntas se referem aos nossos momentos atuais, ok? Então, a primeira pergunta: considerando que vivemos em uma caverna, quais seriam as crenças que mais aprisionam nossa sociedade? Então, uma pergunta de agora. Considerando que nós vivemos em uma caverna, como se fosse lá no mito da caverna de Platão, que as pessoas viveram um bom tempo das suas vidas na caverna e tinham como realidade só aquele conteúdo que eles presenciavam na caverna, então eles não viviam de uma forma plenamente satisfeita em relação ao conhecimento, eles estavam ali presos. Então, transferindo agora para cá, no momento que nós vivemos, quais seriam as crenças que mais nos aprisionam hoje, como se fosse uma caverna? Então, aí você vai pensar, vai detectar isso e vai dar a resposta, ok? Pergunta 2. Como podemos passar de uma atitude passiva frente às crenças que mais nos aprisionam socialmente para uma atitude mais passiva? Então, você primeiro tem que perceber quais as crenças que podem nos aprisionar. Nós falamos,
algumas crenças que podem nos aprisionar. Como, por exemplo, nós falamos das propagandas, nós falamos das comunicações que podem nos aprisionar, nós falamos dos políticos, alguns responderam à religião, tudo bem, de certo modo, algumas podem nos aprisionar, depende da forma que a gente enxerga elas. Enfim, aí é uma resposta sua, ok? Como que nós podemos passar de uma atitude mais passiva em relação a essas prisões para uma atitude libertadora? Então, como que você acha que você pode se libertar dessas prisões? Lembram lá do mito da caverna que os escravos viviam na caverna, um se libertou, viu a realidade do mundo exterior, que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha vivido até ali, ele ficou deslumbrado e quis voltar para libertar os amigos dele, mas os amigos dele não quiseram. Então preferiam viver aquele mundo de sombras que até ali eles estavam ali adequados à caverna que eles viviam. Então eles não quiseram sair, já estavam adequados. Estavam numa atitude passiva. Como que nós podemos passar de uma atitude de prisão passiva para uma atitude mais ativa, ou seja, uma atitude de libertação, ok? 3. Qual é o papel das redes sociais para nos manter passivos? Então, as redes sociais, embora ela tenha muitos aspectos positivos, muitos alunos descreveram esses aspectos positivos das redes sociais, conhecer mais pessoas, trocar ideias, mas tudo isso só fica ali naquele momento de você estar ali comentando e postando. Mas no mundo real, suas atitudes, muitas de nossas atitudes continuam as mesmas. Então a pergunta é: como nós podemos passar dessa atitude passiva de só estar em frente do computador, postando e comentando, para uma atitude mais ativa, ou seja, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente troca de ideias no computador, fazer realmente efeito na nossa vida exterior, ou seja, na nossa vida lá fora, longe do computador. Então, como que nós podemos passar dessa atitude passiva para uma atitude ativa, ou seja, uma atitude realmente que faça diferença na nossa vida real, ok? E a quarta pergunta: 5 atitudes necessárias para o desenvolvimento da atitude filosófica. Aí é de cada um, ok? Segunda aula da semana, eu propus 2 textos que falam sobre a pandemia. Primeiro texto: epidemias em escala mundial e no Brasil. E o segundo texto: pandemia de coronavírus exige o fim da onipotência e da ignorância. Pessoal, não pedi resumo. O resumo, quando nós fazemos um resumo, nós contamos aquilo que já está no texto. É quase que uma repetição mais reduzida do texto. No resumo, nós não estamos dando a nossa opinião. E o que eu estou pedindo aqui? Uma reflexão. O que eu estou pedindo? A sua opinião. A partir do momento que você leu um texto, você vai ter uma impressão sobre ele. Então eu quero que você conte essa sua impressão, é a sua opinião aí. Então tem momentos que eu não quero a opinião e que o aluno quer dar a opinião, até briga comigo para dar a opinião. Nos momentos que eu peço opinião, o aluno vai, faz resumo ou copia da internet. Pessoal, então temos que entender o que o exercício ele está pedindo. Não é nem a minha opinião, nem a... Às vezes o exercício ele não quer a opinião nem do professor, nem a opinião do aluno. Ele quer que você se detenha nos conceitos filosóficos que foram aprendidos na sala de aula. Esse exercício aqui não. O que esse exercício aqui ele quer? Que você dê a sua opinião. Aqui eu quero a sua opinião a partir da leitura desses 2 textos. Então não é cópia da internet, não é resumo, ok? É a sua opinião, a sua impressão, a sua intervenção
naquilo que o texto está te comunicando. Eu não concordo com o texto. Diga o porquê. É a sua opinião. Eu vou aceitar sem nenhum problema. Concordo plenamente porque... Diga o porquê você concorda, ok? Pessoal, então esse é o roteiro 1. Agora vamos para o roteiro 2. No roteiro 2 eu pedi uma redação e pedi para vocês responderem 6 perguntas. Vamos primeiro para a redação. Pessoal, a redação ela tem um tema. Quem procura a verdade, procura a Deus, ainda que o não saiba. Que verdade que nós estamos falando aqui? Não é a verdade religiosa, como muitos estavam escrevendo. O que a gente está estudando durante todo... O que a gente estudou, né, durante todo o primeiro bimestre e está continuando a estudar agora? Sobre a busca do conhecimento, superando a nossa ignorância. Então, a redação ela gira em torno disso. Quem procura a verdade aqui é o conhecimento verdadeiro. Ok? Quando nós estamos buscando o conhecimento verdadeiro, é como se nós estivéssemos buscando a Deus. Porque qual a simbologia de Deus para a vida de cada um de nós? Aí independe se você é religioso ou não. É a verdade. Ok? Então, ter a verdade nos nossos conhecimentos, na nossa visão de mundo, é como se nós tivéssemos Deus. Ok? Então, a verdade aqui é o conhecimento como se ele representasse Deus. Então, nós não estamos falando de Bíblia, não estamos falando de religião, não estamos falando nada disso. Estamos falando do conhecimento, ok? De superação da ignorância, ok? Então, não estou pedindo a biografia aqui da Edith Stein. Teve alunos que escreveram a biografia, não tem nada a ver. Eu propus um tema aqui para você discorrer sobre ele, sobre o que nós já estamos aprendendo, ok? Que nós estamos aprendendo o conhecimento verdadeiro, superando a ignorância, aplicando a dúvida, para chegarmos mais perto desse conhecimento verdadeiro, ok? A redação gira em torno disso. Aí, a redação ela é livre, desde que ela esteja em torno desse tema. Você começou a falar de Bíblia, já está errado. Eu não vou ler, nem ler a redação, ok? Porque não tem nada a ver com o que a gente está estudando, beleza? Pessoal, e 4 questões aqui. Pessoal, as 4 questões aqui, desculpe, são 6 questões. 5 questões, eu falei aqui que eu quero a sua opinião. Pessoal, a opinião, claro, embasada no que nós estamos estudando, ok? A primeira questão aqui, na sua opinião e visão sobre o assunto, o que é duvidar? Nós já falamos nas aulas o que é duvidar, então eu espero que a sua opinião esteja bem próximo daquilo que nós falamos nas aulas. Então é uma opinião que eu quero aqui já apurada, já transformada, já superada em muitas coisas que nós nos apresentamos antes de lidarmos com esse estudo. Esse estudo já nos transformou em muitas visões que nós tínhamos em relação ao conhecimento. Eu espero que você mostre que houve essa transformação. Então, o que é duvidar na sua opinião, mas uma opinião já influenciada pelas aulas que nós tivemos, ok? Segunda pergunta, você acredita que nós temos o conhecimento que acreditamos ter? Pessoal, se nós temos incertezas, se nós nascemos já ignorantes, então isso significa que o nosso conhecimento, ele não é perfeito, ok? Então, você acredita que nós temos o conhecimento que acreditamos ter? Claro que não. Okay? Então, é uma opinião também embasada no que nós estamos estudando. Nós estamos estudando que o conhecimento ele é imperfeito, ok? 3. A razão, raciocínio é uma fonte confiável de conhecimento? Só vai ser confiada, a razão, ela só vai ser confiável
quando a razão ela for exercitada. Como que ela é exercitada? Pela dúvida e pela lógica. Então, é uma razão fundamentada, ok? Se a razão, ela não, o conhecimento proveniente do nosso raciocínio, ele não estiver embasado na dúvida, ou seja, ele não passou pelo crivo da dúvida, então nós não podemos confiar na razão, ok? Pergunta 4. Você acha que o mundo é exatamente como vemos? Pessoal, o nosso otimismo ou nosso pessimismo em relação ao mundo, ele não muda como ele é. Então, o nosso otimismo em relação ao coronavírus, ele não muda o fato de que existe o coronavírus e de que ele pode matar muitas pessoas. Então, o fato de você ser otimista não muda a realidade do mundo, ok? Então, muitas vezes o nosso otimismo, que é uma ideia interior nossa, que é uma visão que nós temos do mundo, ele não está exatamente igual ao que o mundo ele é, ok? Então, a nossa ideia, muitas vezes, ela está descolada do que está acontecendo de forma real no mundo, ok? 5. Os sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato são uma fonte confiável? Pessoal, se nós estamos falando que nós temos que aplicar a dúvida, então os nossos sentidos não são confiáveis. Lembram que eu disse sobre as aulas na visão do filósofo René Descartes, que ele diz que os nossos sentidos podem nos enganar. Nós podemos imaginar coisas que não estão condizentes com a realidade, nós podemos idealizar coisas que não estão condizentes com a realidade, nós podemos sentir coisas que não estão condizentes com a realidade. Então, os nossos sentidos não são fontes confiáveis. Por isso que nós temos que aplicar a dúvida, ok? E por último, segundo o texto. Que texto? Pessoal, situação filosófica que eu postei lá na internet, que está em PDF. Então, teve aluno que escreveu que o filósofo é o matemático. O texto não está dizendo aquilo, não sei onde vocês pegaram isso. Então, aqui na 6, tem que ler o texto lá e entender, ok? Pessoal, então é isso. Quem errou aí, essas explicações visam vocês corrigirem, ok? Corrijam, mandam de novo quem tirou nota ruim, que eu vou desconsiderar a nota ruim e vou considerar a nota mais alta. Então não tem pânico, ok? Não estou aqui para punir. Teve aluno que me escreveu que eu estou punindo. Não estou punindo, ok? Estou querendo que você transforme a sua visão pessoal sobre o conhecimento. É só isso que eu quero. E para isso você tem que trabalhar, você tem que ler, você tem que assistir os vídeos, ok? Você não vai conseguir nada disso passivamente, sem fazer nada, ok? Então é isso. Espero que vocês estejam bem, que vocês continuem aí nesse propósito de ir em busca do conhecimento, porque nós estamos fornecendo material para você ter esse crescimento, principalmente nesse momento que você está aí trancado dentro de casa. É um momento bom para você crescer como pessoa, ok? Através do conhecimento. É isso, ok? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa semana. Qualquer dúvida, me escrevam no Classroom que eu vou responder, ok? Então fiquem na paz.